Olá, amigo concurseiro. Vamos dar continuidade aqui à discussão de primeiros socorros em emergências clínicas, de acordo com o novo Guidelines 2020 da American Heart Association, né? Nós terminamos o bloco passado falando sobre AVC, situação muito comum, que leva muita gente à preocupação, o que é que eu vou fazer, o que é que eu não vou fazer, né? Então, nós trouxemos aqui o que a American Heart preconiza de primeiros socorros, tá? Vamos começar esse segundo bloco falando de infarto, né? Que é um outro problema muito comum também e que o socorrista pode agir para ajudar a reduzir a mortalidade das pessoas que sofrem, né? Então, olha aqui na nossa tela, vamos falar do ataque cardíaco, angina ou infarto agudo do miocárdio, tá? Cuja sigla é IAM, infarto agudo do miocárdio, ok? Então, esses são os nomes que você pode encontrar na sua prova para se referir ao infarto, ok? Essa foto aqui do lado esquerdo é do protocolo da American Heart 2019, que mostra aí uma pessoa, um senhor, né, com a mão no peito, com a expressão de dor. Por que a American Heart postou isso? Porque é a imagem típica mesmo da pessoa que está infartando, né? Então, ao olhar uma pessoa suspeita de infarto, tipicamente ela faz isso aí, ela põe a mão no peito, porque a dor é intensa, né? Tem aquela expressão de dor, geralmente está suando, está pálida, né? E pode desmaiar também. Então, já falamos aqui, então, da principal manifestação do infarto, ataque cardíaco ou angina, ok? Interessante notar que a gente pode usar infarto, infarte, tudo é a mesma coisa, tá? Infarto ou enfarte. Opa, isso é errado. Vou apagar. Infarto ou enfarte. Tudo isso é a mesma coisa, tá? São várias formas de escrever a mesma doença. Eu geralmente uso infarto, mas pode ser infarte, infarto ou enfarte. Popularmente as pessoas falam ataque cardíaco, tá? Não confundir com taquicardia, que já é outra coisa. Taque, esse sufixo taque é de acelerado, rápido, né? Então, taquicardia é coração acelerado. Isso aqui é uma coisa. Ataque cardíaco que está aqui em cima, ataque cardíaco é sinônimo de infarto. Então, nunca confundir essas expressões. Então, qual é a principal manifestação do infarto? Dor no peito, como está esse rapaz aqui do lado esquerdo, principalmente, ou dor torácica geral, ou precordial, né? Essa é uma outra expressão que pode aparecer. Precordial é porque é na ponta do coração, ó. O coração ele está localizado mais ou menos aqui, né? Então a dor aqui na ponta é chamada de precordialgia ou dor precordial, né? Algia é dor precordial ou precordialgia, porque é uma dor aqui na ponta do coração, ok? Essa é a principal manifestação. Alguns tipos de paciente não têm. Idosos, pessoas com diabetes e mulheres têm uma tendência menor de ter precordialgia. A dor também, essa dor localizada aqui no precórdio, né, na ponta do coração, pode ter outras causas, mas é o socorrista que vai definir isso? Não. Teve dor no peito, torácica ou precordial, suspeita é infarto, tá? Ou ataque cardíaco, tem que pensar que a pessoa está tendo isso, tá? Porém, a gente sabe que tem outras causas. Por exemplo, a pneumonia pode dar essa dor. Gases intestinais podem dar essa dor. Ansiedade pode dar essa dor também. Pancada, um trauma, pode dar essa dor também. Mas, de todas essas causas que nós falamos, o infarto é o problema mais grave. Então, falou em dor no peito, torácica, precordial, a suspeita é infarto, tá?
quem vai decidir, quem vai definir, melhor dizendo, quem vai dar o diagnóstico é o serviço de saúde, ok? Outras manifestações além da dor no peito. O socorrista tem que estar atento. Essa dor, ao invés de ser aqui no peito, pode ser no estômago, aqui, ó, na altura do estômago. Deixa eu apagar. Vamos desenhar aqui o coração. Não, ficou feio. Desenhar de novo. A dor pode ser aqui precordial, onde está a mão da pessoa, né? Pode ser aqui na região do estômago, logo abaixo das costelas, chamada de epigastralgia. Pode ser nas costas, no meio das costas, né? Chamada dorsalgia. Vou colocar aqui, dorsalgia. Pode ser na mandíbula, ó, no queixo, né? Pode ser aqui também a dor, ela sobe. Pode ser nos braços, principalmente no esquerdo, mas pode ser no direito também. A pessoa pode ter falta de ar ou de espineia, náuseas, que é a vontade de vomitar, e sudorese, ou seja, ela fica suando muito. Uma outra palavra para sudorese é diaforese, ok? Então veja quantas manifestações a pessoa pode ter. A manifestação típica é dor no peito, mas ela pode ter outras manifestações e o socorrista tem que estar atento, né? Principalmente se a pessoa tem pressão alta, tem diabetes, tem obesidade, fuma ou bebe, fuma qualquer quantidade que seja, ou bebe em excesso, né? Tem alcoolismo, ela tem uma alta suspeita de ter infarto, ok? Ou má alimentação também, né? Diferente do AVC, que nós falamos no bloco anterior, no AVC nós tínhamos as duas escalas, FAST e Cincinnati. No infarto não tem, tá? Então não há uma escala para você suspeitar do infarto, ok? Então como é que eu vou suspeitar? Eu sou socorrista, como é que eu vou suspeitar do infarto? Vou ver as manifestações, são todas essas aqui, tá? Além da história do paciente, né? Então, se ele já teve um infarto antes, é nova chance de ter um. Se tem história na família, ou seja, o pai, a mãe, avós, irmãos tiveram infarto, tô com sintomas, uma alta possibilidade de ser. Ou a pessoa tem pressão alta, tem diabetes, é obesa, ou fez um grande esforço físico naquele momento, ou está sob grande estresse, além de tantas outras possibilidades, é a alta suspeita de infarto precisa ser atendida no serviço de emergência, ok? O que é que o socorrista, então, tem que fazer? Bom, ele já viu que a vítima tá com os sintomas, né? Então, primeiro é verificar as manifestações, ele já verificou, e a história, né, que nós falamos agora. História familiar, história pessoal, a história. Então, alta suspeita de infarto. Alta suspeita. Se ele tem alta suspeita, o que é que ele vai fazer com a vítima? Mantê-la em repouso absoluto, deitada mesmo, manter a vítima deitada, ok? E acionar o serviço de emergência. Quando a gente fala acionar, é ligar para o serviço de emergência ou levar para o hospital, ok? Depois de acionar o serviço de emergência, vamos supor que você ligou para o SAMU, muito provavelmente o próprio atendente do SAMU vai falar aí, o atendente não, o médico, né? O próprio atendente vai perguntar se no local tem aspirina ou AS, né? Que são a mesma coisa. O nome da droga, deixa eu colocar aqui, ó, é ácido, é um nome bem grande, né? Acetil salicílico. Esse é o nome da droga. Aspirina, AS ou ácido acetil salicílico. Você é socorrista, suspeitou do infarto, a vítima já está em repouso, já acionou o serviço de emergência. Agora você vai perguntar a essa pessoa, você tem alergia à aspirina, AS, ou ácido acetil salicílico? Se a pessoa responder que não tem alergia, isso é importante,
E, claro, se você tem a medicação disponível, pedir para a pessoa mastigar, antes de engolir, 3 comprimidos de AS infantil. Isso, claro, nós estamos adaptando ao protocolo, à realidade brasileira, né? Então, vamos repetir aqui. Verificou as manifestações do infarto e a história da pessoa. Tem alta suspeita de infarto. Mantém a vítima em repouso absoluto. Aciona a emergência. Isso é nessa ordem mesmo, tá? Depois, pergunta se ela tem alergia à aspirina S ou ácido acetil salicílico. Se ela não tem, claro, e se você tem a medicação, pedir para ela mastigar 3 comprimidos de AS infantil, que dá no total de 300 miligramas. Tem aqui a caixinha. Cada comprimido de AS infantil tem 100 miligramas. O que é que o protocolo da American Heart fala? Que o adulto precisa tomar nos primeiros socorros, antes do atendimento, ele pode tomar, ele pode, né? De 160 a 325 miligramas de AS, ok? Então, se padronizou no Brasil, usar 3 comprimidos desse aqui, que vai dar, então, 300 miligramas, tá? No Brasil, a gente só tem de 100 e de 500. 500 já é acima do recomendado, né? E 100 é abaixo. Então, ficamos aí com 3 comprimidos de AS, ok? AS e aspirina são o mesmo medicamento, como eu já falei aqui o nome, ó. Ácido acetil salicílico, ok? É porque nos Estados Unidos, eles usam a palavra aspirina, né? Aspirina, ok? Quando é que a gente não vai dar o AS? Vou passar aqui. Não deu AS, C. Essa pessoa suspeita de infarto ficou inconsciente ou muito sonolenta. Aí você não deve dar o AS, porque ela não vai conseguir engolir e pode, inclusive, broncoaspirar, né? Fazer uma asfixia por causa do medicamento, ok? Também não é para dar o AS se a pessoa for alérgica. Claro, né? Senão você vai matar de alergia, né? Também não é para dar o AS se, além do infarto, a pessoa, ao mesmo tempo, tem suspeita de AVC ou teve AVC há pouco tempo. Não é para dar também. Ou se ela tiver qualquer tipo de sangramento, nasal, bucal, alguma ferida, intestinal, enfim. Teve algum sangramento, não deu AS. Então, esses 4 alertas aqui são importantes, estão no Guidelines 2020 da American Heart. Você precisa ficar atento aí sobre esses requisitos, ok? Bom, assim como o AVC, o diagnóstico é dado só no hospital, com a tomografia. No infarto, o diagnóstico é dado pelo exame chamado de ECG, né? E também exames de sangue, ok? Esses são os exames feitos no hospital, né? No pronto-socorro, enfim, para o diagnóstico do infarto. Então, o socorrista não tem como dar diagnóstico, né? E dentro do hospital, o tratamento vai incluir vários medicamentos, incluindo o AS, e o procedimento chamado popularmente de cateterismo. Então, esse é o nome do tratamento. Cateterismo nada mais é do que a introdução de uma sonda, né, por uma veia, uma veia do paciente, uma artéria do paciente, perdão, e que vai lá para o coração, essa sonda, procurar o vaso obstruído, né, para ver se realmente houve obstrução, e ele faz a desobstrução, tá? O nome técnico é intervenção coronariana percutânea, ok? Então vamos voltar aqui para reforçar o papel do socorrista. Vamos lá. Deixa eu apagar aqui. Papel do socorrista: identificar as manifestações do infarto e associar com a história do paciente. Teve alta suspeita de infarto, mantém a vítima em repouso absoluto, liga para o serviço de emergência ou leva a pessoa para lá, né?
Depois, nessa ordem que está aqui, ó, 1, 2, 3. Pergunta se a vítima tem alergia à aspirina ou AS. Se ela não tem alergia, e você tem o AS, que é essa medicação aqui, né? Claro, pode ter outro nome, mas o que está escrito lá é ácido acetil salicílico. Se você tem disponível, dá 3 AS infantis, totalizando 300 miligramas. O ideal é que a pessoa mastigue antes de engolir, ok? Ou deixe dissolvendo na boca, tá? Então, esse é o trabalho do socorrista, ok? E lá no hospital a pessoa vai passar pelo diagnóstico, tá? Vamos dar continuidade aqui agora falando da asfixia ou sufocamento. Ó, tema muito comum de prova, incluindo os primeiros socorros, né? Chamado então de asfixia ou sufocamento, que é quando algum objeto bloqueia a passagem do ar. E aí a pessoa não respira, por isso que o nome é asfixia, né? O ar não entra e não sai, né? Qual é o conceito? Obstrução da passagem do ar, impedindo a respiração. A pessoa em asfixia não fala, não respira bem, né? Pode emitir um som anormal e faz esse gesto aqui, chamado gesto, deixa eu apagar o risco, gesto universal de sufocação. Não tem o do infarto, que é no peito, que é esse aqui? O da asfixia é esse, a mão no pescoço, né? Já dá a ideia de que a pessoa tá com alguma coisa lá, tá engasgada. Engasgada é outra expressão que pode aparecer na prova. Engasgada, tá? Quais são as causas da asfixia, sufocamento ou engasgamento? Alimentos em geral podem provocar isso, em especial alimentos redondos e lisos, né? Uvas, por exemplo, pitomba também, né? Tem outros alimentos redondinhos. Jabuticaba, enfim. Ou pedaços de alimentos também, né? Não precisa ser o alimento inteiro, não. Secreção, é mais comum em crianças, né? Criancinha lá com pneumonia, com muita secreção, essa secreção ela pode estar muito espessa e ao tossir, a secreção vai lá e bloqueia a via aérea, ok? Ou outros objetos, ó, também mais comum em crianças, né? Moedas, muita criança coloca moeda na boca, parafusos, botões, então tem vários objetos que a criancinha ou a pessoa pode colocar na boca e ao invés de ir para o estômago, para na via aérea e bloqueia, causando a asfixia, ok? O que é que o socorrista pode fazer para ajudar uma vítima de asfixia ou sufocamento? Bom, se a pessoa consegue falar ainda ou chorar, significa que esse bloqueio é parcial, tá? Bloqueio parcial. Aí é possível pedir que a pessoa tente tossir, né? Tenta tossir para que o objeto saia, porque a força da tosse, deixa eu voltar aqui, na hora que a pessoa tosse, ela causa uma pressão contrária e aí o objeto pode ser expelido, né? Então, se a pessoa tem condições de tossir, pede para a pessoa tentar tossir, né? Nunca o socorrista deve tentar retirar o objeto enfiando a mão na boca da vítima. Nunca, por quê? Ao introduzir a mão na boca da vítima, ele pode empurrar mais o objeto e isso vai piorar a situação, né? Algumas vezes, o objeto não está na via aérea, está no esôfago, na parte superior do esôfago, dando a sensação de que está na via aérea. E aí a pessoa consegue respirar normal, né, falar normal, mesmo sentindo um incômodo. Mas esse objeto, geralmente, quando ele é pequeno e não é cortante, ele desce pelo esôfago e vai ser eliminado junto com as fezes, ok?
tem que ter cuidado para objetos que podem se romper e liberar substâncias tóxicas. Por exemplo, aquelas bolinhas de gel que a gente coloca em aquários, né? Gelo reutilizável, enfim. Ou alguma droga também, né? Aquele saquinho de drogas. Qualquer objeto que tenha substância tóxica dentro, ele pode romper dentro do paciente, liberar a substância tóxica, e aí a pessoa, além da asfixia, pode sofrer uma intoxicação grave, tá? Se a vítima não consegue tossir, falar ou chorar e está cianótica, né? Ou seja, com a pele arroxeada, cianose é a mesma coisa de arroxeada, nós vamos ter que fazer manobras para desobstruir a via aérea. E isso é questão comum de prova, tá? Qual o nome da manobra, vamos passar aqui, que se faz para desobstruir? Vou botar aqui, ó. Desobstrução. Desobstrução. Não, tá errado. Apaga. Deixa eu virar aqui minha mesa, porque senão não consigo escrever. Desobstrução da via aérea. Pode aparecer com esse nome, manobra de desobstrução da via aérea ou manobra de Heimlich, né? Manobra de Heimlich, ok? Heimlich. Então, esses são os dois nomes que se pode aparecer na sua prova. Desobstrução da via aérea ou Heimlich. Ou em J, outro nome, manobra em J, ok? São os três nomes que podem aparecer na prova, ok? O que é essa manobra? O socorrista está aqui atrás, ó, de vermelho, a vítima está aqui na frente de amarelo e está sufocada com algum objeto. Então, o socorrista se posiciona por trás da vítima, tá? Coloca uma mão fechada na altura do estômago e a outra mão espalmada por cima dela, ok? E aqui ele vai, então, fazer o movimento lembrando uma letra J, tá? Movimento de cima para baixo, para dentro e para cima. Ó. Movimento em J, ok? Cima para baixo, para dentro e para cima, ok? Esse é o movimento que o socorrista faz no intuito de causar uma pressão interna para o objeto sair, ok? Esse aqui do lado esquerdo é um adulto, do lado direito nós temos uma criança. Veja que o socorrista, por ser, claro, bem mais alto que a criança, ele se ajoelhou atrás da criança. Corretíssimo, né? O ideal era que essa perna dele estivesse entre as pernas da criança. Não tem problema. Então, ele se posiciona atrás da criança, uma mão fechada, tá aqui por baixo, a outra mão espalmada, e ele faz o movimento aqui de J para que o objeto seja expelido, ok? Todas essas imagens são da American Heart, tá? Se for uma mulher grávida, a manobra é a mesma, tá? Talvez as mãos fiquem um pouquinho mais para cima, mas a manobra é igual. E na pessoa obesa também. Não tem diferença alguma. A realização da manobra é igual para todos os tipos de paciente. Ok? A única diferença vai ser nos bebês. Bebês ou lactentes. Aí aqui a manobra, veja a diferença dessa manobra no bebê para essa na criança, né? Olha a diferença. Então, nos bebês ou lactentes, que é considerado até 12 meses de vida, o socorrista, ele não tem nem condições de ele fazer essa manobra aqui, né? O nome da manobra para essa faixa etária é chamada de manobra de Heimlich em bebês, ok? Pode parecer bobagem, mas é diferente, né?
Manobra de Heinrich é uma coisa, manobra de Heinrich em bebês é essa que está aqui. O que é que o socorrista tem que fazer? O socorrista precisa colocar esse bebê de barriga para baixo, apoiado no seu antebraço, ó, barriguinha para baixo, segura o queixinho desse bebê com a palma da mão, né? Veja que ele está todo apoiadinho no antebraço do socorrista, com segurança. O socorrista pode ficar sentado ou em pé. E agora ele vai aqui fazer 5 golpes de cima para baixo entre as escápulas. 5 golpes entre as escápulas. As escápulas são aqueles ossinhos triangulares nas costas, né? Então, a gente faz os golpes entre as... São 5 mesmo, tem que ser 5. Não é 4 nem é 6. 5 golpes entre as escápulas. Rápidos e vigorosos, tá? Fez os 5 golpes, vira o bebê de barriga para cima agora. Ó, ele continua apoiado aqui no antebraço. A mão agora vai apoiar a cabeça. Veja que ele está um pouquinho inclinado para baixo, né? A boquinha dele está aberta. E agora o socorrista não vai mais usar a mão inteira, vai usar 2 dedos. Então, agora ele vai comprimir o tórax no meio do tórax, tá? No centro do tórax também 5 vezes. 5 compressões. Não. 5 compressões, ok? Então, primeiro 5 golpes nas costas entre as escápulas, depois 5 compressões no centro do tórax. Fez os 2, vê se o objeto está visível. Se tiver, retirar. Se não tiver, volta. Mais 5 golpes nas costas. Depois, mais 5 compressões no tórax. Abre a boca, vê se o objeto está lá. Se tiver, retira. Se não tiver, fica fazendo então esse movimento de 5 compressões no tórax, 5 golpes entre as escápulas, 5 compressões no centro do tórax, até a criancinha, até o bebezinho desengasgar, tá? Só lembrando que esse movimento, esse tratamento é feito exclusivamente para bebês ou lactentes até 12 meses, né? Essa é a idade limite, ok? Passou disso, a gente usa a manobra de Heinrich normal, tá? Bom, a gente vai dar aqui, então, um intervalo nesse bloco, mas a gente volta no bloco seguinte ainda falando de emergências clínicas e os primeiros socorros, de acordo com o Guidelines 2020 da American Heart. Até já.